Sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso das Gerais. Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc 14 de 2020, edital de seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Eu sou Luana Rodrigues e estarei aqui com os meus parceiros de entrevistas, Emanuele Iane e Tiago Fernandes. É um prazer estar aqui participando desse projeto idealizado pelo coletivo Claus do Cerrado. Lembrando a todos que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19, usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham um distanciamento social. É isso mesmo. É importante lembrar que a Lei Emergencial Aldir Blanc faz parte das ações desenvolvidas para atender artistas, pesquisadores e produtores culturais que tiveram suas ações paralisadas durante o ano de 2020 por causa da pandemia. Vamos começar a nossa conversa de hoje desbravando um pouquinho mais sobre a comicidade no estado de Minas Gerais, em especial no Triângulo Mineiro. A nossa convidada de hoje é Vilma Campos. Vilma, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. E para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor, quem é você no palco da vida? Bom, primeiro, queria dar um salve a todos que estão escutando, né, essa gravação. Eu sou Vilma, Quem sou eu nos palcos da vida, né? Eu estou nos palcos da vida mesmo, porque eu tenho atuado nos últimos anos como palhaça de hospital, então eu estou lá nos hospitais, né? Eu tenho estado muito nas escolas, né? Porque trabalhei nos últimos anos com o PIBID, com residência pedagógica. Eu atuei durante 15 anos na Universidade Federal de Uberlândia, no curso de graduação em teatro, onde eu mantive um grupo de pesquisa em máscaras, né, e também tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto de palhaços, que acabei de falar para vocês, e eu sou uma migrante, né, porque eu não nasci em Minas, eu estou aqui desde 2001, então aí, né, fazendo a conta, estamos em 2020, teve uns períodos que eu estive fora por motivos de estudo e outros aí, mas aí vão para quase 20 anos, né, que estou por aqui. E eu nasci em Santo André, região do ABC Paulista, uma região bem industrial, no período, né, em que eu estive por lá, desde o meu nascimento. E migrei aqui justamente porque queria fazer um pouquinho o inverso do que geralmente as pessoas fazem, né? Geralmente elas vão para os centros maiores, né? Elas vão em direção à capital, e eu quis fazer um pouquinho como o Rio Tietê, que é um rio que corre o contrário, né? Eu quis adentrar um pouquinho para o interior do nosso Brasil, porque tem tanta coisa maravilhosa no nosso Brasil, e eu tendo nascido nessa região aí tão próxima da capital paulista, então quis enveredar por aqui. Então, nos palcos da vida, eu poderia dizer que eu sou uma andarilha, né? Que eu andei aí por esses lugares aí, né? Do ABC Paulista, São Paulo, nesses últimos anos aqui em Uberlândia. Então, essa sou eu. E Vilma, como que foi a sua formação na comicidade? Existe uma área que você gosta mais de atuar? E como foi esse processo, esse encontro com a comicidade na sua vida? Bom, como eu disse, né, que sou de Santo André, a minha formação de teatro, no início dos anos 90, vem da Escola Livre de Teatro. E ali, ainda no segundo ano, né, do curso de formação de ator, porque assim, essa escola em que eu estudei, ela não tem um currículo prévio. Ela nunca teve, mesmo nos dias de hoje, cada turma é uma turma, não é como, por exemplo, numa academia, dentro de uma universidade, que você tem um projeto pedagógico já com aquelas disciplinas que todas as turmas vão passar. Então, os mestres, eles viam que turma era aquela, e aí eles estudavam aquilo que seria mais interessante aquela turma ter. Né, a linguagem, enfim, né, e aí a turma que eu participei, o primeiro trabalho nosso foi sobre narrativa, e justamente houve um entendimento dos mestres naquele momento que a gente deveria passar pela comédia dell'arte. E aí, então, o meu primeiro contato com a comicidade veio justamente com essa linguagem, né, das máscaras italianas, com a Tish Viana, durante um ano ali, no ano de
92, na Escola Livre, e daquele momento eu me apaixonei pelas máscaras de comédia dell'arte, me apaixonei pela comédia, né? Naquele momento, eu já atuava como professora em ONGs, em prefeituras, com SESC, mais tarde com SESI, em escolas, e fazendo o trabalho com os alunos, eu percebia que sempre a comédia, assim, na formação mesmo, na iniciação teatral, e que a comédia era sempre algo que trazia uma empatia nos grupos. Então, eu utilizei muito da comédia dell'arte, e mesmo não só a comédia dell'arte, mas os princípios mesmo do cômico, né, no trabalho com diversas faixas etárias, aí, desde crianças até adultos, jovens, dentro da universidade, com pessoas da terceira idade. Então, sempre eu tive essa aproximação com as máscaras da comédia dell'arte, e na minha formação, eu tive também, nesses anos iniciais, na cidade de São Paulo, eu tive a iniciação na Oficina Cultural Mazzaropi, com a Cida Almeida, que foi quem me iniciou com palhaço. Eu achava que eu nunca ia trabalhar com palhaço, mas fiz justamente porque gostava muito da comédia, né? Além dessa experiência aí na Escola Livre, dentro do curso de formação de ator, eu lembro que quando eu já estava no finalzinho desse curso de formação, a Tiche Viana, junto com o dramaturgo Luiz Alberto de Abreu e o Marcelo Milan, que é uma pessoa de circo, né, que trabalha com acrobacia, eles resolveram propor para a Escola Livre um projeto chamado Comédia Popular Brasileira. Era um projeto que a gente poderia, assim, para as pessoas entenderem o que é, por exemplo, na universidade, um projeto de extensão vinculado à pesquisa. Então, eu fazia parte desse grupo e a gente estudou bastante ali, um pouco pensando para além dessas máscaras italianas e procurando trazer assim, um pouco para a realidade dessa brasilidade que a gente tem. Então, foi algo bem importante assim, na minha formação, porque eu creio, até tá a Manu aqui, né, que fez um trabalho de mestrado nessa área de comédia dell'arte, e também buscando trazer para os dias atuais, né, com o grupo do qual ela fez parte, Mascarates, né, que fez uma montagem. Então, desde aquele momento, eu tinha uma preocupação, assim, de não fazer a comédia italiana como uma reprodução histórica, mas sim de trazer o que essa linguagem poderia comunicar com o nosso aqui e agora. Então, essa que foi, assim, digamos assim, a base da minha formação, né? Então, assim, numa escola livre, em uma oficina, né, numa montagem de um curso de formação de ator, nesse curso aí, né, que eu estou chamando como se fosse um curso de extensão, sei lá, ele teve mais ou menos umas 144 horas, que eu esteja lembrada, e esse curso de formação de clown também, que foi uma iniciação ao clown, foi um curso de mais ou menos, tinha 114 horas, na verdade. Então, essa foi a base da minha formação, né? Legal, Vilma, bacana. Para o pessoal que está escutando, a Vilma Campos, ela é orientadora, né? Eu comecei a fazer comédia, né? Comédia dell'arte, essa área do cômico com a Vilma, eu aprendi no grupo de pesquisa dela, depois ela iniciou um grupo teatral e fiz parte, e o projeto virou o meu mestrado, né? Qual eu decidi também. Então, a Vilma foi responsável pela picadinha do cômico na minha veia. Então, eu devo o que eu conheço, o que eu aprendi a ela, pessoal. Depois, dá uma pesquisadinha no trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, Vilma, eu sei, assim, que... Pode falar. Não, eu quis enfatizar que essa formação não veio propriamente de um viés acadêmico, Manu, porque às vezes, né, principalmente nos dias de hoje, né, onde a gente tem, eu acho importante que tenha, sim, é importante o teatro dentro da universidade, eu defendo, eu milito, eu atuei, agora estou aposentada da graduação, mas eu milito por esse lugar, acho importante, inclusive pensando em políticas públicas e tudo mais, mas eu acho importante as pessoas terem a noção e saberem que a formação ela não é feita só dentro da universidade, né? Muitas pessoas tiveram a sua formação a partir da experiência de grupos, então tudo isso está vinculado muito ao momento histórico em que a pessoa
está presente, né? Então, no meu caso, naquele momento, na cidade de Santo André, a gente nem tinha uma universidade, hoje a gente tem até uma federal lá, né, nessa cidade, mas nem tem curso vinculado ao curso de teatro. Então, assim, quem queria fazer teatro tinha que ir para a cidade vizinha, que era São Paulo, e aí eu fiz a minha formação ali mesmo, né? Então, na escola livre, numa escola que não tinha um viés acadêmico. Então, eu acho importante marcar esse lugar, entende? Que a formação, ela pode ser feita de múltiplas maneiras. Então, a universidade, ela não é nem melhor nem pior, ela é um espaço importante, assim como outros. Então, por isso que eu quis destacar muito isso, né? Como vem a minha formação. Não, com certeza também, eu também vou muito de encontro com essa ideia. Eu acredito e acho que as pessoas têm que fazer teatro, em onde encontrarem, onde, eu tenho vontade de fazer teatro, não tem universidade, tem um curso, vou para o curso, tem no SESI, no SESC, vou para o SESC, para o SESI, tem que achar esse lugar mesmo, e eu acredito que toda formação é válida, toda experiência, ainda mais na área artística, é muito válida. E eu, assim, conhecendo um pouco da sua trajetória, Vilma, eu sei que você passou por outras experiências, outras linguagens dentro da academia e fora dela também, fora a comédia. Mas o que te motiva, né, até no século XXI, ainda trabalhar a comédia no Brasil? Então, Manu, no início, como eu disse, foi uma coisa assim que, na verdade, não foi uma escolha, aconteceu, né, na turma onde eu estava inserida. Só que foi, sabe, quando você recebe isso como um presente do universo, né? Foi, na verdade, uma dádiva mesmo, porque eu fui percebendo que essa linguagem chegava muito facilmente, independentemente de onde eu estivesse. Eu podia estar numa escola, eu podia estar num bairro periférico, né? Assim, então, a comédia, ela sempre teve essa entrada muito, principalmente com as classes mais populares. E isso me encantava muito, me encantou muito na comédia, né? Só que depois eu vim a atuar na academia. E como você disse, na academia, eu não ocupei, digamos assim, uma vaga que estivesse vinculada ao cômico. Ao contrário, eu estava vinculada, né, a uma vaga que tinha como título, digamos assim, Pedagogia do Teatro, né, para atuar na formação de professores que iam trabalhar em escolas ou em outros espaços. Então, na verdade, o cômico, ele vinha como uma das metodologias e como um recurso. Então, eu trabalhei com várias outras metodologias, com narrativa, né, trabalhei muito com jogos teatrais, mas o cômico, hoje eu não penso mais só dessa vertente de uma empatia dos participantes. Eu penso no cômico como um lugar de resistência. Eu penso como um lugar onde a gente pode criticar o próprio lugar onde a gente está. Entende? Porque a comédia, se a gente for pensar no teatro, né, porque infelizmente aqui a gente estuda, a gente acha que o teatro nasceu na Grécia. Ele não nasceu na Grécia. O teatro ocidental nasceu na Grécia, como diz, né, lá o do Tá na Rua, me fugiu o nome agora, esqueci o nome do diretor agora, mas ele sempre diz isso, né? Que quem nasceu o Amir Haddad, exatamente, obrigada, Tiago. O Amir Haddad sempre diz isso. Quem nasceu na Grécia foi o teatro grego. O teatro, ele existe desde que o homem existe, certo? Né? Então, mas se a gente pegar essa matriz da Grécia, a gente sabe que a comédia sempre esteve presente, mas, por exemplo, o livro da comédia do Aristóteles foi um livro que sumiu, tanto é que tem aquele filme maravilhoso, né, que todos conhecemos, que é O Nome da Rosa, que trata um pouco disso. Então, a comédia, de uma certa maneira, se a gente pegar dentro dessa matriz aí, né, ocidental, ela sempre foi vista de uma maneira marginalizada, justamente porque ela está ligada a essa vertente mais popular, né? Então, o povo, isso é uma coisa menor. Então, ela é tida como algo, como um gênero menor. Então, por isso que eu acho importante termos hoje
a comédia no século XXI. Então, por isso que eu falo que é um lugar de militância, porque eu não vejo a comédia como um gênero menor. Ao contrário, eu vejo a comédia como uma possibilidade, como uma potência de crítica de uma maneira que às vezes nem parece que é uma crítica, entende? De uma maneira que isso traz uma empatia, né? Independentemente de classe social. Então, hoje eu vejo que é isso, a comédia ela pode agradar tanto, né? Enfim, a classe social, né? E cultural, digamos assim, tida hoje, né, nessa hierarquia como mais alta, como as classes mais populares. Então, ela chega a diferentes públicos. E, para mim, o importante hoje é isso, esse lugar, essa potência que a gente tem dentro da comédia, não só de fazer um entretenimento, mas de realmente fazer pensar. É esse o lugar que eu vejo no cômico. E por isso que eu, mesmo não, né, voltando à minha atuação dentro da universidade, por isso que mesmo que eu estava dentro de uma área muito específica, trabalhando com estágios supervisionados, trabalhando com metodologias de trabalho, né, de ensino e aprendizagem de teatro, eu sempre dava um jeitinho de colocar o cômico ali, né, porque realmente o cômico, ele tem essa potência, né. Então, por isso que eu acho que faz todo o sentido. Trabalhar com cômico hoje no século XXI. Eu falo assim, que, por exemplo, a atuação com os palhaços do hospital, que eu sempre fiz às sextas-feiras, né, sexta-feira à tarde era o horário que o nosso projeto, primeiro era os Pediatras do Riso, e depois Palhaços Visitadores, que era muito importante essa minha atuação, porque isso me lembrava de que eu não estava só dentro de uma universidade, eu estava dentro do mundo, porque no hospital você tem os mais diversos públicos ali, né? Pessoas que vêm de outras cidades, né? É um hospital público vinculado à universidade, então ali você via sabe assim, o público mais diversificado, né? Possível. Faz sentido a comédia hoje, porque ela chega a todos a essa variante de pessoas, né? E como que você vê a comicidade no estado de Minas Gerais? Como você vê esse panorama? E você acha que essa comicidade tem alguma temática específica? Tem alguma área mais que ela aborda, que tem mais praticantes de uma determinada linguagem? Como você vê a comédia em Minas Gerais? Então, eu acho que Minas é um mundo, né? Minas não é uma coisa só. Então, por exemplo, se a gente pensar Minas aqui, né, Uberlândia é uma coisa, né? Dentro do Triângulo Mineiro. Se eu pensar Minas, Vale do Jequitinhonha, eu já morei ali por um semestre no Jequitinhonha. Ali está muito próximo de uma cultura baiana, né, de uma cultura nordestina. Até porque a gente inventa esses territórios, né, Bahia, Minas Gerais, Goiás, mas, na verdade, isso são demarcações geográficas, né, não é assim, na realidade, isso não acontece assim. Então, assim, para eu falar de Minas, então, primeiro eu tenho que pensar assim, de qual Minas eu estou falando, né? Então, eu não conheço Minas Gerais como um todo, o que eu conheço um pouquinho, né, nesses quase 20 anos, né, que eu moro, é Uberlândia, né, e mesmo assim eu conheço pouco, Tiago. Eu conheço, por exemplo, o seu mestrado, né, onde você traz os contadores de caos, onde você traz, por exemplo, lá, né, a própria telenovela, que traz essa questão do rural. Então, isso eu acho que é uma característica presente em Minas, mas eu não posso resumir Minas Gerais só a essa característica. Então, eu teria que conhecer outras cidades, outros grupos, outras realidades, né? Até acho que eu estou num momento bem bacana para isso, porque, como eu falei anteriormente, né? Como agora eu não estou mais com uma dedicação exclusiva, vinculada com a UFO, né? Então eu posso estar em outros lugares. Então acho que agora é o momento para eu conhecer um pouco mais dessas temáticas, dessas outras comicidades. Na verdade, eu sei pouco dessas comicidades, né? Justamente por essa atuação bem localizada.
Mas o que eu posso dizer para você, assim, é que, assim, tem algo de um campo mais genérico, né, que está no inconsciente coletivo, que a gente sempre fala do que é o cômico, que a gente encontra lá em autores como Bakhtin, que a gente encontra lá no Bergson, né, então, aquela coisa, o terceiro, né, você vai dar 3 exemplos, então o terceiro você vai cair no cômico, ou se você fala de coisas que são repentinas, sabe, igual aquela história que o Bergson fala, né, a pessoa escorrega na casca de banana, como é algo que você não é imprevisto, então você vai rir. Então, assim, eu sei que existe algo que está para além de Minas Gerais, que é do cômico. O cômico funciona assim, estejamos nós em Minas Gerais, estejamos nós no Rio Grande do Sul ou na Amazônia, ou mesmo em outros países da América Latina ou de qualquer outro lugar do planeta, né? Então, assim, tem esses aspectos gerais. Agora, tem os aspectos particulares que eu não eu não tenho estudo suficiente sobre essas particularidades para falar assim, a comédia em Minas Gerais é assim, até me interesso por isso, né, e quero fazer outras andanças para poder saber disso, e acho que o bonito desse projeto de vocês é justamente essa investigação que vocês estão buscando, né, então acho que vocês vão poder dizer muito depois desses projetos que vocês estão realizando, né, com relação a essas mineirices, né, cômicas, né, acho que vocês que vão poder contar melhor pra gente, né. Pensando na pergunta que vocês me fizeram, né, sobre como seria essa comédia em Minas Gerais. E aí eu iniciei, né, falando sobre qual Minas, né, do território brasileiro que é tão extenso, né, um país continental. E também fiquei assim aqui matutando sobre o que a gente tinha falado também numa outra questão, sobre a nossa influência dessa matriz europeia, euro-ocidental, que traz os gêneros, né? Do cômico, o trágico, o drama. E aí me lembrei muito de um texto que o Miguel Rubio, diretor do grupo Jujascani, do Peru, um texto que foi publicado na revista Sala Preta, uma revista da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, né? Em que ele menciona, referindo-se ao seu país, ou seja, o Peru, que esses gêneros consagrados que nos chegam não dão conta de rotular algumas manifestações que já existiam no Peru antes da chegada dos espanhóis. E aí eu fico pensando também aqui no Brasil, né, as manifestações variadas que a gente tem. E aí me vem um termo muito forte, que é o termo brincante, que dentro de algumas manifestações, especialmente no Nordeste, surge esse nome, onde os próprios fazedores, né, se denominam assim. Então, a palavra brincante traz essa ideia da alegria, da brincadeira, que eu acho que é o que se aproxima do que a gente chama de cômico, essa coisa mais jocosa, mais divertida. Então, eu fico pensando se essa não pode ser uma pista para que a gente possa aprofundar um pouco no que seria em Minas, né, esse viés, né, com esse rótulo. Além disso, fiquei aqui, né, pensando também que quando eu fiz o pós-doutorado, eu estudei algumas máscaras latinas, né, especialmente Paucartambo, uma cidade no Peru. Eu me detive mais em algumas máscaras cômicas, como Macta, né, uma delas. E eu lembro que para fazer esse meu relatório de pesquisa, depois esse texto até foi publicado numa revista, Rebento, uma revista da Unesp, eu chamava de 3 Fs. Dentro da manifestação, a fé, porque muito vinculada, né, a um ato religioso, a feira, não só pensando no lugar de consumo capitalista, que é esse o regime, né, que aqui estamos submetidos, mas também pensando no lugar de troca, de escambo, e a festa,
né? Que assim, sem a festa não existiria a manifestação. Então eu chamava ali dos 3 Fs, fé, feira e festa. E aí esse termo festa, também para mim, junto com o brincante que eu falei anteriormente, parece bem adequado para a gente pensar esse lugar do cômico, a festa, a abundância, a comida, a alegria, né, o encontro, a socialização entre as pessoas. E eu tenho encontrado esse termo também agora, trabalhando, né, fazendo uma residência no CPT, dentro do projeto Vagamundos, que é conduzido pela Maria Thaís, da Ciabala Gans. A gente tem falado muito, além de festa, temos falado muito em encantaria, encantamento. Então, deixo essas palavrinhas aí para a gente pensar, né, nesse lugar para o cômico, a partir desses termos, né, que estão vinculados a outros saberes, para além desses saberes que nos chegam aí para além do Atlântico, aí da Europa. Então, são essas, enfim, né, são aí pequenas pistas para a gente seguir e continuar pensando e refletindo. Agora, uma coisa que eu tenho muito interesse, sabe, gente, eu estava falando muito dessa matriz cômica, de um viés ocidental, uma coisa que eu queria muito conhecer, e eu estou investindo um pouco nisso, estou fazendo até um laboratório agora, atualmente, lá no CPT, no SESC, né, coordenado pela Maria Thaís, chama Vagamundos, né, e eu queria muito conhecer mais como é esse cômico, né, a partir de comunidades afro-brasileiras, a partir de realidades indígenas. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Uberlândia o Congado, né, então eu sei que, por exemplo, eu fiz uma experiência lá há uns 3 anos atrás, acho que foi em 2017, quando teve o encontro da Abrace, Associação Brasileira de Artes Cênicas, e a gente conseguiu conversar bastante com um grupo aqui, para fazer utilização de máscaras, para fazer um cortejo, né? Mas aí eu fico me perguntando, então, como é que seria trabalhar essa comicidade dentro dessas comunidades? Então, assim, deve ter muita coisa interessante, mas que a gente ainda não investigou mais. Então, acho que tem um campo muito rico aí, sabe? Para a gente sair um pouco dessa ideia, sabe assim, essa coisa nossa de colonizado, que a gente precisa decolonizar um pouquinho a gente mesmo, né? E entender nessas outras matrizes como é que funciona, como que é, né? Então, é o que eu falei para vocês. Então, a experiência que eu tive foi com esse grupo, quando eu fiz esse cortejo, quando a gente fez uma montagem também, que foi em 2012, que chamava Sobre o Murmúrio do Rio, a gente usava, só que não era uma comédia, essa peça em si, né? Mas a gente utilizou um pouco das músicas do grupo Sainha, aqui, que é um dos grupos, né, da festa do Congado. Então, é isso, teria que investigar mais. Por isso que eu falo que acho que vocês vão trazer coisa boa aí pra gente com essas investigações que vocês estão fazendo, né? Olha, a gente espera coletar um pouco dessas informações, né? Porque, igual você falou, a gente sabe do cômico berlandense, que é onde a gente está. A Luana está ali em Uberaba, sabe um pouquinho da cidade de Uberaba, mas a gente não sabe do parâmetro geral. E a gente nem vai conseguir abranger todo mundo, só que como que a gente chega mais próximo de entender como se dá isso? Falando por experiência, eu, enquanto atriz cômica, eu senti um pouco de preconceito quando eu decidi pesquisar isso a fundo por parte de parceiros de academia, né, de estudantes. E eu fico pensando, você, Vilma, que você fez um movimento muito grande, você fez disciplinas optativas de comédia, justamente para trazer o cômico para os estudantes, né, daquela época. E eu fico pensando, você passou algum tipo de preconceito na universidade por querer trabalhar com cômico, ou não, ou talvez na vida, não sei? Eu acho assim, né, Manu, que assim como na vida, né, na arte, a gente tem momentos. Então, assim, existem as modinhas, certo? Então, eu acho que eu atuei dentro da universidade num período muito importante, onde a gente
vê a inserção de linguagens como, por exemplo, a performance. E eu acho isso super importante. Que bacana que a gente comece a enxergar o teatro não só a partir de um viés de uma dramaturgia, como se entendia lá no século XVII, do século XVIII, né, de, eu vou estudar um texto dramático, então eu vou querer montar aquela peça. Então, existem trocentas maneiras de fazer teatro, né? Então, é isso. Então, eu tô circunscrita nesse momento em que a universidade se abre para linguagens mais contemporâneas, o que é ótimo, o que é maravilhoso. Mas, por outro lado, como a gente tem as modinhas, né? Eu vivenciei em estudantes, né? Às vezes até por isso, o estudante ainda não teve muito contato, muita experiência. Às vezes ele olhar e falar assim, essa coisa de comédia dell'arte, imagina, ai, que coisa careta, ai, que coisa, né? Então, assim, mas isso é simplesmente, assim, uma falta de conhecimento do aluno que pensa assim. Então, assim, eu não vou ficar brava e nem, brigar com o aluno, entrar no embate, porque, na verdade, isso, o tempo vai dizendo para ele que não é bem assim, que não é que o cômico é careta, e que ele vai reproduzir, tem uma coisa, por exemplo, né, pegando aqui no âmbito da comédia dell'arte, você tem um Pantalone, é uma sociedade patriarcal, então assim, você tem lá a figura do pai, a questão dos enamorados, da paixão, não sei o quê, ok, então assim, ele, a gente pensando no contexto em que a comédia surge lá na Itália, ela está reproduzindo esse mundo, né, patriarcal, que se encontra até hoje, por isso que se comunica até hoje. Agora, eu posso, dentro dessa estrutura, trazer outras perspectivas. Eu já vi montagens onde você, por exemplo, tem uma Madame Pantalone, entende? Buscando um lado mais matriarcal, uma outra abordagem. Então, assim, eu vivi isso, mas isso nunca foi empecilho para que eu fizesse o meu trabalho. Muito pelo contrário, eu sempre encontrei entre os estudantes pessoas muito engajadas, né, como vocês, que estão aqui, que foram pesquisar o cômico, que entraram em grupos de pesquisa, que procuraram aproveitar as oportunidades naquele momento em que vocês estiveram dentro da universidade. Então, eu sempre encontrei aliados, né, muito fortes entre os estudantes, com grande interesse. Até por isso, porque como tem poucos professores que abordam digamos assim, esse gênero, então eu vejo que os alunos que encontram uma certa afinidade, eles se aproximam. Eu também não sou a única professora, né? Então a gente tem a Ana Vu, por exemplo, que trabalha com palhaço, que tem essa abordagem bem do cômico. A gente não tem muitos, a Maria de Maria, que atuou durante um tempo com o melodrama, que também é uma linguagem que, né, alguns olham e, né, torcem um pouco o nariz, que tem essa coisa de querer ir, né, fazer essa coisa de qual gênero é melhor, fazer uma hierarquia. Eu acho que não é por aí. Eu acho que também isso, essa hierarquia que a gente procura trazer, vem desse berço que a gente colonialista, né, de que a gente tem um gênero que é melhor do que outro. Não precisa ser uma coisa ou outra. Eu posso ter a performance e a comédia, não é assim, ou a performance ou a comédia. Agora eu entendo que o estudante que né, acabou de entrar, ou está ali, né, antes da metade do curso, ou mesmo que esteja mais para o final, que ele revele um certo, não, isso não, porque ele está tão encantado com algo novo que ele está conhecendo ali, né, uma linguagem mais contemporânea, que a tendência dele é dizer não para aquilo que é diferente, né? Mas isso para mim é uma bobagem, eu não vou me afetar por esse tipo de comportamento, muito pelo contrário, eu vou buscar mostrar pela minha prática, né, que é uma possibilidade também o cômico. Então, isso, em vez de me afetar de uma maneira negativa, ao contrário, isso me impulsiona para continuar o meu trabalho. Eu falo assim, por isso que eu tenho que fazer comédia, porque as pessoas ainda estão entendendo que é um gênero menor. Olha só a importância desse trabalho. Porque se já tivesse tudo compreendido, não, legal, a comédia é importante, né? Então, talvez o trabalho não tivesse tanta relevância assim. Então, justamente por isso é que eu acho importante
a gente ter a presença dessas abordagens, né? E como você falou, dentro do currículo, né, que a gente ainda não tem a comédia como uma, digamos assim, algo que seja obrigatório. Eu atuei em disciplinas, principalmente, teve alguns momentos com a Ana Vu, né, que tinha lá a interpretação 2, que era mais vinculada ao cômico, mas, no geral, sempre nos espaços mais, digamos assim, marginais, né? Os lugares de brecha. E que eu acho que é muito legal também, é muito potente, né? Você poder trabalhar nesses espaços, sem aquele glamour, essa é a disciplina, né? E foi muito legal que o semestre, que no final do ano passado não, ano retrasado, agora que a gente já está em 2021, né? Em 2019, eu encerrei a minha atuação na graduação, justamente onde a montagem de um grupo né, que estava digamos assim, terminando o curso, o estágio deles foi justamente uma comédia dell'arte. Então, para mim, ter tido a oportunidade de, junto com o Edu de Paula, um professor que também trabalha bastante com cômico, né, de poder terminar a minha trajetória na graduação com uma montagem de comédia dell'arte, para mim foi, digamos assim, um privilégio. Entende? Porque uma turma topou a nossa empreitada. Vamos fazer uma comédia dell'arte? E aí a gente apresentou em praças, em escolas, entende? Não foi aquela coisa assim de só apresentar para os nossos amigos, na UFO, para a classe, entende? Então essa ampliação eu acho muito importante, muito legal, muito potente. Vilma, quais os limites do riso? Você acha que pode se rir de tudo? Eu acho que, como tudo, Tiago, eu estava falando de contexto um pouco antes, né? Quando vocês perguntaram também sobre Minas Gerais, eu acho que, assim, todas essas coisas, assim, muito genéricas, elas são complicadas. Então, eu acho que hoje em dia não se pode rir de tudo, não. Entendeu? Tem limite-se. Tem limites, sim. Né? A gente não pode corroborar, por exemplo, uma sociedade machista, racista. Então, tem certos tipos de piada que eu acho que a gente não deve fazer. Não para ser politicamente correto, porque eu acho que esse politicamente correto é muito chato, porque se a gente for entrar nesse campo, a gente não pode mais fazer piada de nada. Entende? Então, acho que assim, fazer piada é uma coisa. Agora, a gente tem dívidas históricas aí. Por exemplo, com relação ao racismo. Então, eu não posso fazer certos tipos de piada, porque isso não é piada. Eu tenho uma dívida histórica aí com homens que foram escravizados durante muitos anos, entende? Então, no contexto de hoje, algumas situações não são mais risíveis. A gente vê, né, você pega alguns textos dramáticos aí, né, do início do século XX, você olha, você fala assim, nossa, se eu for reproduzir isso hoje, isso não vai trazer riso, isso vai trazer constrangimento. Então, eu acho que o riso, ele está ligado ao lugar onde você está e ao tempo onde você está. Talvez eu seja muito enfática nisso, e talvez eu esteja até sendo repetitiva aqui, né, nessas respostas que eu estou dando a vocês, talvez tenha muito a ver com o fato de eu ter feito o meu doutorado na história, né? Foi muito legal ter feito lá, porque foi a história que me deu um pouco essa compreensão de que nós somos seres localizados no tempo e no espaço, que não dá para a gente generalizar tudo, que é muito comum a gente sair generalizando. Entende? Então, eu acho que existe limite para o riso. Então, de onde eu estou falando, com quem eu estou falando, quem eu penso que eu sou, para poder falar sobre determinada coisa. Então, eu acredito que existem contornos, mas esses contornos não funcionam como uma rigidez, como algo que congela a gente, então não dá mais para falar de nada, não. Ao contrário, né? Eu sempre uso uma imagem que eu gosto muito, eu vi isso uma vez da Maria Thaís, né? Eu gosto muito de usar essa imagem. Que quando a gente tem por exemplo, você vai nadar numa piscina, você tem as raias, aquelas raias, elas são um limite.
Justamente porque você tem as raias, você pode nadar à vontade. Se você não tiver a raia, você começa aqui num canto da piscina e você faz uma diagonal, entende? Então as raias, elas são importantes, os contornos, a mesma coisa a água. A água, ela precisa de um recipiente, seja um copo, seja uma, né, seja sei lá, uma tigela, ela precisa de algo que dê contorno. Então eu acho que o contexto em que a gente vive, né, o contexto histórico, o contexto social, o contexto geográfico, ele vai dar esse contorno para a gente, mas isso não é um limite, ao contrário, é uma possibilidade de liberdade, porque se eu não tenho esse contorno para a água, vai ser qualquer coisa, não vai ser água. Se eu não tenho se eu não tenho essa raia para a piscina, eu vou ficar numa coisa, entendeu? A gente brinca que é igual uma ameba com angústia, entendeu? Porque eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Não tem um contorno. Eu acho esse contorno bem importante para a gente. Bacana. Assim, eu acho que é esse o caminho mesmo. E juntando isso, vou te trazer uma questão um pouco grande, então você pode ficar à vontade em dividi-la. Né? Nós estamos vivendo um momento diferente, né? A gente está vivendo um momento de distanciamento social, um momento de muita internet, né? Das pessoas e do teatro, né? Das linguagens irem também para essas plataformas. E aí eu te pergunto, como que fica essa transgressão, né, do riso nessa contemporaneidade que nós estamos vivendo? E como que essa comicidade, ela vai para essas... Como você enxerga essa comicidade indo para esses outros caminhos, né? Para a internet, para TikTok. A gente estava até falando sobre esse TikTok mais cedo, né? Que hoje é um recurso cômico para várias pessoas. E eu queria que você finalizasse depois a sua resposta falando um pouco do que você vê, do que você acha sobre a função do riso. Tá. Então, primeiro, pegando esse período nosso de isolamento, né, eu acho que assim, eu vou voltar lá no recipiente para a água e na raia da piscina, né? Então a gente teve uma raia aí que é a seguinte: você não pode sair, você vai ter que fazer teatro do lugar onde você está. Então, a transgressão do riso, ela está presente na natureza do cômico. Então, se eu me disponho a fazer o cômico, independentemente do instrumento que eu vou estar, eu vou encontrar o que a gente não tem é as receitas prontas, porque tudo isso é muito novo, né? Eu assisti algumas coisas de teatro, não só de cômico, mas assim, de, né, teatrais nesse momento, que como você disse, né, Luana, muitos grupos, não por opção, né, mas por necessidade mesmo, enfrentaram. E o que eu tenho visto é que aquelas pessoas que enfrentaram sem medo, sabe, assim, eu não sei onde vai dar, mas vamos ver no que essa experiência, aonde ela vai chegar, são as pessoas que conseguiram coisas mais interessantes, entende? Porque se eu quiser criar uma fórmula, então para eu fazer o cômico na tela tem que ser assim, 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 eu vou simplesmente fazer algo que é uma reprodução, não é uma transgressão. Entende? Agora, se eu quero resolver um problema que por exemplo, eu estou distante do outro, como é que eu vou criar uma relação com esse outro? Entende? Aí eu acho que é possível, sim. Então, eu vejo que esses meios midiáticos, eles já estavam antes da pandemia. Eu assisti Zé Celso, onde, por exemplo, tinha, né, muita coisa midiática num teatro que era feito ao vivo ali. Mas muita intervenção de câmeras, tal. Então, assim, isso já existia. Então, a intervenção das tecnologias dentro do teatro já era presente, bem antes da pandemia, até de se questionar, porque às vezes quando tinha atores numa tela, será que isso é teatro, não é teatro, porque o ator está ali na tela, não sei o quê, tarará. Então, eu acho que a pandemia, ela só veio colocar um zoom em algo que já existia. Só transformou isso de uma maneira mais evidente, só aprofundou isso. Assim como em outros campos aqui que não vem ao caso. Acho que tudo que a pandemia faz, ela não cria nada novo.
entendeu? As desigualdades sociais, elas já estavam presentes, tudo que a gente vem vendo, né, aí, dos aportes políticos, sociais, enfim, todas essas brigas e tudo mais, esses descasos, esses desgovernos, eles já estavam presentes, mas a pandemia só vem mostrar isso de uma maneira mais, digamos assim, mais profunda. Então, eu vejo possibilidade, sim, de se transgredir nesses novos meios, né? Agora, eu acho que a gente precisa estar muito aberto. Então, do que eu tenho visto, eu tenho percebido, eu preciso falar isso com muito cuidado, porque isso já é uma generalização, mas pelo que eu vi, os resultados feitos por pessoas mais jovens, no geral, têm sido mais provocativos. Porque como eu não tenho compromisso, porque eu não sei mesmo, então eu vou experimentar e vamos ver no que vai dar. Aquilo que eu havia comentado antes. Agora, quando eu já tenho uma estrada, eu já sei algumas coisas, parece que eu não posso errar, entende? Aí, se eu não posso errar, eu tenho que fazer direitinho. Então, eu tenho visto algumas coisas de grupos mais, digamos assim, consolidados, que você fala assim, ficou com medo de arriscar. Agora, eu não quero generalizar, porque eu também vi coisas muito boas de grupos jamais consagrados. Então, eu penso assim, que é possível, mas independentemente de você ter muita ou pouca estrada, você tem que estar aberto. Tem que estar aberto para o que virá, sabe? Sem medo mesmo do que pode vir, porque é daí, dessas sementes que podem vir coisas, plantas desconhecidas, né? Mas tem que realmente não se apegar. Completamente uma falta de apego para poder estar nesses novos meios, porque como eu disse no início, né, não foi uma escolha de ninguém está fazendo isso porque quer, né, mas por circunstâncias mesmo, circunstâncias dadas. A função do riso hoje é justamente cumprir um papel social, entende? Eu não vejo o riso como um entretenimento, mas eu não acho que todo mundo tenha que ver como eu vejo, eu acho que é uma maneira de ver, mas eu queria que essa fosse uma verdade. Não é uma verdade, com certeza, mas é uma possibilidade. É assim que eu vejo a função do riso. Ele pode ter muitas funções. Eu acho que o riso ele é muito importante nos dias de hoje, né? Justamente por isso a gente está vivendo momentos tão duros, tanta desesperança, né? Porque é isso, um momento de muita morte, né? Né, fiquei pensando, assim, até agora, né, as festas recentes, eu falei assim, estava comentando isso em casa, a gente comemora, não, olha, que legal, a gente está aqui, bem, com saúde e tal, mas, assim, não é um momento de felicidade, né, porque a gente sabe que muitas outras famílias, neste momento, estão em luto, entende? Então, assim, o riso, ele é muito importante nesse momento. Vamos pegar, já que estou falando em luto, num enterro. Você sempre tem aquela rodinha, onde às vezes sai uma piada, onde sai, né? Porque precisa um pouco dar um respiro para aquele lugar, entende? Porque se for ali só, o choro, você não vai suportar. Então, mais do que nunca, né? Tem uma música que diz assim, né? E, no entanto, é a marcha da quarta-feira de cinzas, né? Que fala assim, e, no entanto, é preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, voltou a esperança, é o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Então, acho que assim, a gente precisa muito, mais do que nunca, né? Como diz nessa música aí, Acabado o Carnaval, a gente precisa muito do riso. E a gente, né, a palavra que mais se tem dito, né? Uma das palavras que mais... é preciso se reinventar, não é isso? A gente ouve demais, né? Os artistas estão se reinventando. A educação tem que se reinventar, porque agora não pode estar junto, né? Ali tem que estar no virtual, no remoto, no síncrono. Então, como reinventar o riso? Então, agentar este riso. Como é que a gente pode rir,
né? Sem ser algo, né, como a gente estava falando ali antes, né, sem cair em algo pejorativo, em algo desrespeitoso com a humanidade. Como é que a gente pode rir do nosso humano, né? Eu tenho visto coisas maravilhosas na internet, tanto a nível assim, espetacular mesmo, de grupos que fazem, quando até mesmo nas redes sociais, né? Tem uma amiga, ela chama Adélia, que ela diz assim, né, o Instagram é para mim a hora do recreio, e eu levo o meu recreio muito a sério, né? Então, acho que é isso. Dentro das próprias redes, a gente vê, às vezes, algumas coisas, a gente fala assim, não acredito, gente, é muito criativo, como que a pessoa pensou isso? Como ela está fazendo piada disso? Então, até nessas pequenas brechas de uma postagem ali numa rede social, a gente vê a possibilidade do riso, né? E que bom. Com certeza é necessário, ainda mais nesse momento, rir, né? Para a gente tentar ficar mais forte. E pensando nisso, Vilma, a gente sabe que as universidades federais, né, do Brasil, que têm o curso de teatro, nem todas têm na sua grade curricular alguma matéria de comicidade, ou seja, sei lá, de máscaras, ou melodrama, que seja. É importante, não é? Seria importante, e será, se isso acontecer, de ter no currículo algo de comicidade para que os artistas possam passar por esse caminho também, sim, como para formação, né? Com certeza, porque aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, que vocês perguntaram, né, com relação se eu tinha vivido alguma situação de preconceito, isso e aquilo, às vezes é por falta de acesso também, entende? Então, por isso que a pessoa age dessa maneira. Então, é importante. Eu e a Ana Vu, a gente tinha muito um sonho, vou contar aqui para vocês. A gente queria muito criar uma graduação em palhaço. Seria maravilhoso, não seria? Mas assim, não queria para a gente fazer. Não estamos em tempo de expansão de cursos, esse tempo já passou. Tempos de reúne, por exemplo, aqui na UFA a gente teve a criação de curso de dança, a gente teve tanta coisa, né? Isso eu estou falando só do IART, em outras áreas também teve muita expansão. Então, eu acho que é importante, sim, né? E é isso, a gente não vai ter políticas públicas com relação que vão, digamos assim, fomentar isso. A gente não está nesse momento. A gente regrediu, né, nos últimos anos, não só na última eleição, mas isso já vinha, né? Desde um momento em que se retira uma mulher, né, presidenta, né? A gente estava lá no Peru, né, Manu, quando aconteceu isso, né? Então, assim, desde aquele momento, a gente começou o nosso retrocesso, né? Então, assim, então isso não vai vir de algo institucional, de um projeto maior, mas eu acredito na subversão individual que contamina mais do que um vírus, entende? Né? Então, eu acredito que a gente possa, é isso, eu tenho visto ex-alunos nossos, por exemplo, aí do curso, que foram atuar em universidades bem distantes, lá no Amapá, né, Tocantins, e é isso. Então, essas pessoas, por exemplo, o Fred foi ele participou muitos anos do projeto de palhaços, e ele está lá no Amapá. Com certeza ele levou essa sementinha, ou esse vírus, vamos colocar assim, né? Esse vírus do cômico, e ele deve fomentar isso de alguma maneira na universidade dele, entendeu? Então, acho que é isso. E a gente entender que a universidade ela é feita de pessoas. Então, quem é a UFO hoje? São as pessoas que estão lá. Assim como cada uma das universidades. Então, são as pessoas, é o investimento nas pessoas que vai poder reverter, porque assim, um currículo ele não vem pronto do MEC. O MEC não fala assim, vocês têm que fazer o currículo tal. Quem faz um currículo de uma universidade é o colegiado, é aquele grupo de professores que está ali. Então, se as pessoas são engajadas e comprometidas com aquilo que elas fazem, se elas tiveram um acesso mínimo a outras matrizes que não só aquele teatro mais convencional, então, por exemplo, se ela teve alguma experiência, né, relacionada ao cômico e a outras linguagens, eu não quero me fechar aqui também só no cômico, né, embora seja o foco aqui de vocês, ela vai poder dar
oferecer aquilo que ela recebeu também. Então, por isso que a gente tem que ir semeando, né? A revolução dos pequenos atos. Que mensagem você deixaria para quem quer entrar na comicidade, na palhaçaria? Olha, eu diria isso assim, o que a gente diz de uma maneira geral também para quando a pessoa vai entrar no teatro, né? Arrisque-se, né? No palhaço a gente sabe disso. Eu, por exemplo, eu sou uma que eu falava assim, não, negócio de palhaço não é para mim, não. Porque quando eu fiz curso de iniciação de palhaço, né, lá, com 20 e poucos anos, eu fiz porque eu falei assim, não, é importante para minha formação, eu tenho uma coisa eclética, não pode ficar só no drama, né, não pode ficar só na narrativa, vamos compreender, oba, então tinha uma certa abertura, mas eu não sabia que eu ia fazer comédia por anos a fio, nem que eu ia atuar como palhaça, né, então uma pessoa que já tem esse desejo, que já tem, que ótimo, ela já está um passo adiante do que eu estava, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante a pessoa se arriscar, que a gente sabe que no âmbito da palhaçaria, então, por exemplo, quando eu dizia isso, isso não é para mim, não sei o quê, na verdade, talvez eu tivesse medo, porque para você entrar no cômico, você tem que se olhar, fazer uma autoanálise, você tem que aprender sobre os seus ridículos, sobre você mesmo, então, assim, é muito visceral, né? Entende? Então, assim, não é para qualquer um, não, gente. Entende? É profundo, o negócio é profundo, parece que rir é uma coisa tão fácil ali, né? Uma bobagenzinha ali, não é bobo, não tem nada de bobo, né? Então, o que eu falaria é assim, sem medo de ser feliz, investe, vai fundo, né? E é isso, tem hora que a piada não vai funcionar, ok, faz parte, né? Tem hora que ela vai funcionar. Você vai aprendendo com o próprio fazer. Como diz o poeta, amar se aprende amando, né? Comédia se aprende fazendo, não tem outro jeito. Ai, gente, a conversa está muito boa, mas nós estamos caminhando para o final. Então, eu queria agradecer. Vamos continuar falando, mas dizer para os ouvintes que vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio do podcast, Aquele Riso das Gerais, com a nossa convidada magnífica, Vilma Campos. Isso, e gostaríamos de lembrar que os protocolos contra o Covid-19 ainda estão ativos. Então, não se esqueçam de usar máscara, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Em nome do coletivo Klaus do Cerrado, a gente quer agradecer mais uma vez Vilma Campos, por ter aceitado dar essa entrevista para o nosso podcast. Foi muito bom o nosso papo, assim, muito produtivo, assim. Foi uma tarde muito, muito, muito bacana mesmo. E se você tiver mais alguma coisa para falar, que você não falou, está aberta agora para suas considerações finais. Bom, que eu quero dizer assim, em primeiro lugar, né, agradecer vocês pelo convite, é uma honra, realmente, que vocês estejam com um projeto tão bonito como esse, né? Você quer ser universal, fale do seu quintal. Já dizia, né? É uma frase bem antiga. Então, é uma honra mesmo poder estar aqui com vocês, né? Falando sobre comicidade, tentando entender um pouco esse nosso lugar de Minas Gerais, esse lugar de Uberlândia, né? Como é que a comicidade se dá, pensar nesses espaços onde a comicidade se dá, pensar no âmbito da academia, o que pode ser aprofundado, né? Para a gente ter mais espaço e garantir mesmo a potência que o cômico traz. Então, agradecer muito vocês, porque são projetos como esse, né, que vocês estão fazendo, que fazem a diferença. E agradecer aí as pessoas que estão acompanhando a vocês aí pelas redes e por esse projeto, né, para que continuem, né, e por terem despendido o seu tempo aí para nos ouvir. Então, muita gratidão mesmo, tá? É só isso que eu gostaria de acrescentar. Nós que agradecemos, Vilma. Esperamos que tenhamos mais encontros, não só virtuais, mas presenciais com você, que é sempre bom estar fazendo essa troca com você. Com certeza, quer dizer, com certeza. Que ótimo. E continuem acompanhando os próximos episódios do podcast Aquele Riso das Gerais, que faz parte do edital emergencial estadual da Lei Aldir Blanc 14 de 2020. Um grande abraço e até a próxima.